Doctor, apareceu um espacinho entre o dente e o alinhador do seu paciente. Você não sabe o que fazer? Assista esse vídeo que ele é para você. Eu sou Débora Guiar, sou ortodontista, professora e mestranda em ortodontia e trago aqui dicas todos os dias para você viver uma ortodontia digital, lucrativa e de resultados. E hoje eu venho trazer um problema que acontece em quase todos os casos que não tem um bom acompanhamento, que começa a perder o tracking, que é quando você começa a ver espaço entre o dente e o alinhador. Isso quer dizer que o movimento está perdendo a continuidade e não está dando previsibilidade clínica. Eu vou te ensinar o que fazer. Primeira coisa é para tudo. Você acabou de observar na consulta de acompanhamento que tem esse espaço. Para tudo, abre o computador e vai ver qual movimento está acontecendo ou era para acontecer nesses dentes que você está observando. Por que que isso é importante? Porque a partir do movimento que você tem que entender que o dente tem que fazer, você vai observar como está a placa em relação ao dente atualmente nessa consulta, para saber qual direcionamento você vai tomar. Porque você pode fazer simplesmente exercícios de mastigação com aqueles chewers, você pode fazer mecânica híbrida, ou você pode ter programado esse espaço entre o dente e o alinhador, se for fazer algum movimento extrusivo, por exemplo. Então, olhou lá no computador, o que é que está acontecendo de movimento? É um movimento extrusivo, mas essa extrusão que teria que acontecer é para acontecer nesse espaço que está entre o dente e o alinhador? Ou será que já começou a perder o tracking? Era para estar o dente mais destruído do que está atualmente e talvez você precise lançar a mão de mecânica híbrida com o botão elástico para esse dente destruir mais. Essa diferença é que vai fazer você ter resultado clínico ou não. Porque o espaço para fazer uma extrusão não é um espaço muito grande não, tá? É um espaço suficiente para o dente destruir 0,1 milímetro, no máximo 0,2 milímetros. Mais que isso, quer dizer que as últimas placas que tinham essa extrusão para fazer não fizeram. E das duas, uma. Ou você volta para as placas anteriores, ou você faz uma mecânica híbrida com o botão elástico para recuperar esse tracking. Se esse espaço entre os dentes está acontecendo entre o attachment e o alinhador no movimento de rotação de um dente redondo, por exemplo, você pode observar a necessidade também de mecânica híbrida, de colar botões nesse dente, colar elástico para poder rotacionar esse dente e ele recuperar o track. Mas caso seja numa resolução de apinhamento nos incisivos inferiores, por exemplo, você pode recuperar esse tracking ativando a placa do alinhador atual do paciente com alicate de detalhamento e também 2 ou 3 próximas para que consiga girar o dente para a posição que foi planejada no tratamento virtual e assim esse espaço entre o alinhador e o dente diminuir, ou seja, você recuperar o tracking de movimento daquele lugar. Mas tá vendo que tudo vai depender do tipo de movimento que está acontecendo no tratamento virtual. Então, se o paciente ele chega para a consulta de avaliação, de acompanhamento, no alinhador 10, por exemplo, no alinhador 20, por exemplo, você vai abrir o tratamento virtual dele, você vai ver o que é que aconteceu nas últimas 5 placas para ver, observar o que aquele movimento está acontecendo naquele espaço, naquele dente que está com um espacinho, para que você decida o que é que você vai fazer para recuperar. Porque se na consulta de acompanhamento você não for recuperar esse movimento, você não diminuir esse espaço entre o alinhador e o outro, vai acontecer que vai acumulando tantos erros a ponto de chegar o momento que o alinhador não entra mais. Então, muitas vezes, o aluno vem reclamar comigo, olha, o alinhador não está entrando, o alinhador não está encaixando. E quando a gente vai observar, são excessos de espaço, né, excessos de perda de tracking acontecendo em mais de um dente que poderiam ter sido resolvidos previamente, né, em outras consultas de acompanhamento. Não foram resolvidas e aí vai acumulando o erro. Isso acontece porque quando você usa o alinhador 1 e esse alinhador ele já começa a perder o track porque o paciente não usou, ou porque o movimento estava estagiado, ou porque a velocidade estava muito grande de movimentação, e esse paciente usa o alinhador 1 e ele vai para o alinhador 2, o alinhador 2 ele começa a funcionar a partir do princípio de que o alinhador 1 funcionou. Se o alinhador 1 não funcionou como esperado, o alinhador 2 ele já está
numa desvantagem, porque ele vai começar a movimentação achando que tinha resolvido uma coisa que não foi resolvida. E ele tenta continuar esse movimento, por exemplo, um giro de um lugar que ele não tem o apoio do attachment que não está no mesmo lugar. E assim vai somando vários erros. Alinhador 3, alinhador 4, alinhador 5, até chegar no alinhador 10, que é quando você reclama lá no suporte da empresa, é quando você reclama lá nas aulas. Eu já trabalhei nos dois lugares, tá, gente? Com suporte de aluno e com suporte de empresa. E quando mandava a foto assim, não tá encaixando, é quando eu via, né? Esse problema não tá encaixando, não é agora. Esse problema não tá encaixando há várias consultas atrás e você não observou. Você precisa observar isso para correr atrás de recuperar o track. E como é que você vai fazer com que você não perca o track de jeito nenhum? Tudo começa no tratamento virtual. Você fazendo o tratamento virtual, que é aquele videozinho da empresa, que ele seja previsível. O que mais acontece por aí são os tratamentos virtuais voltando da empresa, né, para o dentista, e esse tratamento virtual não está previsível. Não tem sobrecorreção, não tem estagiamento, não tem a segmentação de movimentos, ancoragem, às vezes movimentos antagônicos acontecendo ao mesmo tempo, né? Intrusão anterior e posterior ao mesmo tempo. Não acontece, gente. Não tem como o alinhador intruir tudo ao mesmo tempo. Ele precisa intruir, por exemplo, o anterior e ter como suporte, ter como ancoragem posterior. Então, depois que intrui anterior, intrui posterior. Ou então intrui anterior com uma vestibularização, né? Uma intrusão que vai ser relativa, e no posterior um mini implante. Aí sim vai acontecer, mas tudo ao mesmo tempo? Não vai. E às vezes o dentista não olha, não observa isso. Aí quando vai ver clinicamente, começa a aparecer esses espaços, começa a perder o track e começa a se preocupar em recuperar esse track. Mas muitas das vezes você poderia ter resolvido no tratamento virtual. Por isso que é importantíssimo que você, como ortodontista do caso, saiba tratar desde o planejamento virtual do seu paciente. Agora, se você não conseguiu fazer, já está com as placas na boca do paciente, você vai fazer isso que eu falei nesse vídeo agora. Observar os movimentos, ver como é que você vai recuperar o tracking, ver qual mecânica híbrida você pode fazer para minimizar esse espaço e correr atrás desse tempo perdido. O único movimento que vai dar um pouquinho mais de trabalho para você recuperar o tracking são os movimentos de distalização e mesialização. Esse o paciente vai ter que usar as placas anteriores, né? E por isso que eu sempre peço ao meu paciente guardar as placas anteriores, porque eu só libero ele para jogar no lixo se realmente estiver bem adaptado ao alinhador. Então, se você chegou no alinhador 15, o alinhador não encaixa porque era para ter acontecido uma mesialização que não aconteceu, o que é que você faz? Olha, você vai voltar lá para o alinhador 9, para o alinhador 10, você vai observar nas suas consultas de acompanhamento se na consulta anterior estava bem adaptado e voltar para aquele alinhador. E às vezes o paciente fica chateado, eu vou repetir tudinho de novo, vou fazer de novo, vou perder tempo, vai demorar mais? Vai, porque não adianta colocar mais alinhadores para frente. Não vai acontecer o movimento, não vai encaixar, não vai girar, não vai instruir, não adianta. O tempo perdido é se você continuar nos próximos alinhadores porque o paciente achou ruim ou porque você não quer perder tempo. Na verdade, você não vai perder tempo se você voltar aos alinhadores para tentar recuperar esse track, sempre avisando para o paciente que é uma tentativa. E se não tiver jeito, de jeito nenhum, mesmo com mecânica híbrida, mesmo voltando placa, mesmo fazendo ativação, mesmo fazendo os exercícios de mastigação, você pode pedir alinhadores adicionais e aí prestar mais atenção no tratamento virtual para essas novas placas que foram chegar para o seu paciente serem entendidas não como refinamento, mas como necessidade de melhora do track durante o tratamento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essas dicas solucionem algumas dores de cabeça que você pode ter na clínica. E se te ajudou, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica e envia esse vídeo para um colega seu ortodontista que pode estar precisando ouvir essa dica, saber o que fazer e não ficar perdido na hora de consulta do acompanhamento do paciente.